onde uma mãe desesperada, aflita, ela parte à procura da solução do seu problema, soube que Jesus passava nas partes de Tiro e de Sidom, então ela deixa a sua filha, que estava possessa, que sofria com a ação de demônios, então ela parte à procura da ajuda de Jesus. Essa mulher chama a atenção de Jesus com a persistência dela. O seu sofrimento vai pavimentar o caminho do seu encontro com Cristo. A sua dor vai ser para ela o estímulo para que ela buscasse a resposta em Deus. E o que chama atenção no texto é que ela parte à procura da ajuda de Jesus e ela não consegue o que ela busca de modo imediato. Houve uma série de dificuldades que nós podemos chamar de obstáculos, de barreiras, que ela precisou superar para então alcançar aquilo que ela buscava. Eu li uma frase num livro que me chamou a atenção. Muitas vezes Deus adia a realização daquilo que buscamos justamente para nós o buscarmos em adoração. Deus que pode resolver os nossos problemas da noite para o dia, com uma palavra, com um gesto, com uma ordem, muitas vezes Deus deixa para resolver um pouco mais adiante, para nos ensinar algo, para ver a intensidade da nossa fé. Essa mulher, diante de tanta oposição em relação àquilo que ela buscava, ela enfim chega até Jesus, se prostra aos seus pés e pede o seu socorro. Capítulo 15, nós vamos ler a princípio o versículo de número 25, que está escrito assim: então chegou ela e adorou-o, dizendo: Senhor, socorre-me. Amém? Então chegou ela e adorou-o, dizendo: Senhor, socorre-me. Uma mãe aflita pedindo socorro a Jesus, porque o estado da sua filha era crítico, e o sofrimento da sua filha deixa ela também no estado de sofrimento, porque ela vai dizer: tenha misericórdia de nós. Aliás, quando um filho sofre, o pai sofre em dobro, a rotina muda, não é? Ninguém consegue trabalhar em paz com um filho sofrendo, ninguém consegue viver em paz sabendo que há algo de errado. Ela identifica que o problema da sua filha era espiritual, então ela parte à procura de Jesus, suplicando a sua ajuda, suplicando o seu socorro. E eu quero trazer uma reflexão para a igreja, com base nessa escrita de Mateus, com a intenção de mexer com a sua fé, de edificar a sua fé, de te ensinar algumas lições que são importantes na nossa caminhada com Deus. Curva a sua cabeça, feche os olhos, por favor. Pai Santo, nós mais uma vez te exaltamos, Pai, pela tua grandeza, pela tua bondade, pela tua santidade, pela tua pureza, pelas tuas misericórdias que se renovam a cada manhã. Nós te agradecemos porque o Senhor nos deu mais uma vez o privilégio de estarmos na tua casa, reunidos em teu nome, e agora é hora de nós ouvirmos a tua palavra, Senhor. A fé vem pelo ouvir, e o ouvir a tua palavra. A pregação do Evangelho pode produzir em nós a certeza daquilo que nós não vemos.
A pregação do Evangelho pode nos fazer acreditar naquilo que é impossível aos olhos humanos. Por isso, meu Pai, enquanto esta palavra estiver sendo ministrada, que o Teu Espírito Santo, Pai, trabalhe na fé do Teu servo e da Tua serva. O Senhor faça com que o fraco saia daqui fortalecido, que aquele que está caído saia daqui de pé, que o perdido seja salvo, Senhor, e que Tu cumpras todos os propósitos que tem a realizar através dessa palavra, Pai. Em nome de Jesus, que assim seja feito, amém. E graças a Deus. Pode sentar aí no seu lugar, por favor. Quando este fato acontece, Jesus, ele já havia operado milagres na Galileia, já era conhecido pelo seu discurso, pelos sinais que operava, que era a evidência de que ele é o Cristo de Deus, aquele na qual Moisés falou na lei e que os profetas haviam profetizado. Mas Jesus, ele encontra resistência em relação aos judeus. As profecias messiânicas, a exemplo Isaías capítulo 35, versículos 5 e 6, dizia que o Messias viria e os cegos passariam a enxergar, os surdos iriam ouvir, a língua dos mudos cantará, os coxos saltarão de alegria. Quando você lê o capítulo 61 do profeta Isaías, do versículo 1 diz: o Espírito do Senhor é sobre mim, porque Ele me ungiu, para evangelizar os pobres, para pôr em liberdade os cativos, anunciar o tempo da graça, o ano aceitável do Senhor, a colocar em liberdade aqueles que estão presos. E quando o verbo se fez carne, quando as profecias se cumprem, quando Jesus, a exemplo, numa sinagoga em Nazaré, ele lê o texto de Isaías, diz que aquela escritura se cumpria naquele dia, diante dos seus ouvintes. Jesus então, ele começa a dar sinais que serviam de evidência de que de fato ele é o Cristo. Como se não bastasse a sua mensagem, que tinha poder e autoridade jamais vista, Jesus, ele começa a operar uma série de sinais, que vai impressionar as testemunhas. Em uma sinagoga em Cafarnaum, ele vai libertar um moço, que era possesso de demônios. Quando você lê Marcos capítulo 9, da altura do versículo 23, 24, Jesus, ele liberta um jovem lunático, que era possuído por demônios desde a sua infância. Jesus, com o poder da sua palavra, ele vai curar o servo de um centurião romano, que estava bem longe dali, de modo que Jesus ficou admirado com a fé deste centurião. Então, Jesus era para ser recebido pelos judeus como a solução dos seus problemas. Os judeus tinham o privilégio de ver Deus, olhar Deus, tocar em Deus, ouvir o próprio Deus, estar face a face com Ele. O problema é que eles rejeitaram a mensagem do Cristo. Todos os sinais que Jesus operou, para eles, eram insuficientes para que dessem a Jesus o crédito, para que eles acreditassem ser Jesus o Messias. Por isso que em João capítulo 1, no versículo 11, o texto diz que ele veio para os que eram seus, para os judeus, mas os seus não creram nele, não o receberam. E
E quando nós olhamos para o contexto do texto em que nós lemos, os primeiros versículos do capítulo 15, percebemos que Jesus está sendo questionado justamente pelos religiosos, por aqueles homens que eram oposição, que não criam na sua mensagem, que questionavam o comportamento dos discípulos, que invalidavam os mandamentos de Deus com as suas tradições. Então Jesus, ciente da perseguição, Jesus então decide sair da Galileia e ir para as partes de Tiro e de Sidom. Ciente da incredulidade do alvo da sua vinda, o povo judeu, ciente de que eles rejeitaram a sua mensagem, não creram nele, então Jesus vai para uma terra de gentios, as partes de Tiro e de Sidom. E nas partes de Tiro e de Sidom, surge então uma mãe desesperada, uma mulher aflita, angustiada, porque dentro da sua casa, o mal estava prevalecendo. Ela tinha uma filha, que estava sendo vítima dos demônios. Ela mesmo diz que a sua filha estava miseravelmente endemoniada. E nós podemos entender que, como todo pai, ao perceber que o filho não está bem, procura soluções. Podemos imaginar essa mulher procurando ajuda médica, procurando um tratamento psicológico, mas a grande verdade é que tudo que ela havia tentado até então não produziu resultado. E quando essa mulher soube que estava passando naquelas cercanias um homem que estava revolucionando a Galileia, um homem que estava colocando os cegos para enxergar, um homem que estava fazendo os paralíticos andarem, mortos estavam ressuscitando, então ela entende que nele está a possibilidade de ver o seu problema chegando ao final. Ela sabe que aquela era a oportunidade, entenda, era a única ocasião em que Jesus passava no território de Tiro e Sidom. E você conhece a história e, portanto, já sabe que essa mulher vai alcançar aquilo que buscava. Essa mulher vai encontrar em Jesus a realização daquilo que precisava. Ela vai encontrar em Jesus o socorro que ela buscava, o alívio que ela esperava, porque Jesus chama aqueles sofredores para si. Em Mateus 11, versículo 28, ele diz: vinde a mim, todos os cansados, os oprimidos, os sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendam de mim que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave, e o meu fardo é leve. Jesus chama os oprimidos para si, porque a Bíblia diz em 1 João 3,8, que o Filho de Deus se manifestou para desfazer as obras do diabo. Então aquela mulher entendeu que aquela era a chance, a oportunidade. Se a sua filha era cativa, se a sua filha estava miseravelmente endemoniada, por ali passava aquele que veio para cumprir os escritos dos profetas, o filho de Davi, aquele que veio para remir Israel, para trazer luz àqueles que habitavam nos vales da sombra e da morte. E então, ela começa a demonstrar a fé que tinha no Salvador do mundo, através da sua súplica, através do seu clamor. E então começa a sua saga. Ela deixa a sua filha em casa, deixa o seu problema em casa, e ela passa então
a clamar pela ajuda de Jesus. Acompanhe comigo o que está escrito a partir do versículo 21 de Mateus capítulo 15. E partindo dali, foi para as partes de Tiro e de Sidom. Eis que uma mulher cananeia, que saíra daquelas cercanias, clamou, dizendo: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim, que minha filha está miseravelmente endemoniada. Aqui nós já podemos pegar algumas coisas importantes. Quando ela suplica a ajuda de Jesus, quando ela começa o seu clamor, a sua prece, a sua petição, ela reconhece Jesus como Messias. De imediato, ela mostra a Jesus crer naquilo que os judeus não creram. Porque a resistência dos judeus era acreditar ser Jesus de Nazaré o Cristo prometido. E quando ela começa a suplicar, a clamar, a orar, a buscar, de imediato, ela diz: eu creio que tu és o Cristo, eu creio que tu és o Senhor, o Pai das misericórdias, eu creio que o Senhor se manifestou para desfazer as obras do diabo, eu creio que o Senhor é aquele prometido por Deus através do profeta, que veio para pôr em liberdade os oprimidos. Eu creio que tu és aquele que veio para despedaçar as correntes, os grilhões, e tirar aqueles que estão encarcerados, tirar aqueles que estão em trevas, e trazer para a sua maravilhosa luz. Então, ela começa a aclamar, a suplicar. A Bíblia diz, e eu tenho insistido muito nessa questão, que o nosso dever como crentes, como servos de Deus, independente de qual seja as nossas moléstias, as nossas dores, as nossas aflições, as nossas angústias, o nosso dever como servos, como Jesus diz em Lucas 18:2, é orar sempre e nunca desfalecer. Porque a oração, ela é como um antídoto. Um dos sinais vitais na vida de um crente é a oração. Gente que não ora, não tem vida com Deus. Essa mulher encontra a sua súplica, o seu clamor, como um meio de se buscar a Deus. Então ela começa: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. No meio da sua aflição, ela então se dirige a Deus em oração. E esse é o melhor caminho na hora da dor. É a melhor ação a fazer quando as coisas parecem fugir do nosso controle. Tiago 5,13 diz: se está alguém entre vós aflitos, ore. Eu ministrei aqui há cerca de uma semana, porque Paulo instruiu aos filipenses: não fiquem inquietos por nada, as vossas petições sejam conhecidas diante de Deus pela oração, pela súplica. O profeta Jeremias, no capítulo 33, versículo 3, Deus diz: clama a mim, responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Às vezes as aflições que surgem no nosso dia a dia, o medo, os anseios, os receios, é apenas um sinal que Deus está nos dando para mostrar como está a nossa vida de oração. Você já reparou que quando você tem medo você ora mais? Você já reparou que quando você está ansioso você ora mais? E quando você olha para a Escritura, você vai perceber que homens e mulheres que protagonizaram histórias, tiveram a sua situação mudada através de uma oração. A Bíblia diz que a Ana era uma mulher atribulada de espírito.
ela falava dos desgostos da sua alma. Por causa do seu estresse, do seu abalo emocional, Ana chorava e não comia. 1 Samuel capítulo 1, versículo 9, mostra que a história de Ana começa a mudar quando ela se levantou e foi ao templo orar. Quando Ana se levantou e foi ao templo orar, alguma coisa aconteceu, porque o texto diz que o seu semblante já não era mais triste. Quando lemos Isaías capítulo 38, o texto mostra que Deus manda Isaías ir ao palácio do rei Ezequias dizer: arruma a tua casa porque você vai morrer. Essa doença vai custar a sua vida, você não escapará dessa. E o texto mostra que Ezequias vira-se para a parede e começa a orar e chorar muitíssimo. Então ele chorava e orava, falava com Deus. Então Deus dirige a palavra ao profeta dizendo: volta, e diz a Ezequias que eu vou acrescentar a ele 15 anos. Tiago 5,16 diz que a oração de um justo, ela pode ir muito em seus efeitos. Essa mulher entendeu que a maneira de se chamar a atenção da luz do mundo, do Salvador do mundo, era através do seu clamor, da sua súplica. Então ela parte, então ela vai. Mas quando ela começa a orar, a clamar, a suplicar, segundo os relatos de Mateus, começam a aparecer os primeiros contrapontos. Você sabe que uma das nossas maiores dificuldades como crentes, como servos de Deus, é orar, é buscar, é suplicar durante o dia, nas madrugadas, na igreja, em casa, em público ou num quarto trancado, e perceber que apesar da intensidade das nossas orações, as coisas ao nosso redor não mudam. Quando essa mulher começa a orar, da mesma maneira que Jesus estava, Jesus continuou. Não houve uma reação imediata, não houve uma ação de Jesus imediata. Por isso que no versículo 23 está escrito assim: mas ele não lhe respondeu palavra. A resposta não veio. Jesus não parou o que estava fazendo para dar a ela a devida atenção. A resposta que ela esperava ter não veio. E meus amados irmãos, se existe um barulho ensurdecedor, se existe algo que nos incomoda mais do que o ronco daqueles homens que não tem o que fazer e ficam acelerando as motos, se existe um barulho mais perturbador do que os pancadões da madrugada, é o silêncio de Deus. Porque o silêncio de Deus traz consigo muitos questionamentos. O silêncio de Deus nos dá a sensação de insegurança. O silêncio de Deus revela a fragilidade da nossa fé, mostrando as nossas desconfianças. A mãe que ora há tempos e o filho não muda, a esposa que luta pela restauração, mas as coisas não mudam, com o passar do tempo, elas vão se sentindo desamparadas. Como se Deus tivesse coisas mais importantes para fazer. Como se Deus não estivesse agindo, trabalhando ou preocupado com tal situação. Por isso que muitas pessoas, ao orarem e não serem correspondidas, por isso que muitas pessoas, ao perceber que não há nenhuma manifestação visível do agir de Deus, acabam parando nos primeiros obstáculos, acabam desistindo da caminhada com Deus. Mas deixa eu dizer uma coisa importante para você: por mais que a resposta não venha no nosso tempo, por mais que o agir de Deus não seja adaptável aos nossos métodos, por mais que não conseguimos entender como Deus age, quando Deus age, a maneira como Deus age, nós temos uma segurança que a palavra de Deus nos dá.
A Bíblia diz em Isaías capítulo 64, versículo 4, que desde a antiguidade não se viu, com os ouvidos não se ouviu, com os olhos não se perceberam um Deus além de ti que trabalha por aqueles que nele esperam. Jesus diz em João 5,17: o meu Pai trabalha até agora, e eu trabalho também. Davi diz no Salmo 27, versículo 14: espera no Senhor, anima-te, e Ele fortalecerá o teu coração. Ou seja, por mais que Deus esteja em silêncio, por mais que a resposta não venha, por mais que aparentemente nada mudou, enquanto esperarmos em Deus, enquanto as nossas esperanças estão postas em Deus, nós podemos esperar e saber que Ele está trabalhando em nosso favor. Mas a grande verdade é que muitos param porque não há respostas. Essa mulher poderia de imediato pensar: ué, mas dizem que ele, que vive rodeado por estes homens, tem ajudado tanta gente, e eu estou aqui gritando, suplicando, pedindo ajuda, e ele não me responde. Ela já tinha um motivo aqui para pensar em parar. Mas a verdade é que ao invés disso, ela insistentemente continua suplicando. E essa também é uma lição importante para todos nós. Porque Paulo diz em Romanos 12:12: alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação e perseverar em oração. A resposta não veio, o nosso dever é continuar orando, é continuar buscando a Deus em oração. Mas olha que coisa interessante, como se não bastasse o ensurdecedor silêncio de Jesus, aqueles 12 homens de sua confiança, aqueles 12 homens que receberam dele a autoridade e poder para fazer as mesmas obras e até maiores, aqueles homens que foram treinados pelo Senhor para resolver questões como a dela, eles vão chegar até Jesus e dizer: manda essa mulher se calar. Olha o que está escrito na sequência do versículo 23. E os discípulos, chegando ao pé dele, rogaram-lhe, dizendo: despede a que vem gritando atrás de nós. Ou seja, peça para que ela se cale, manda ela ficar quieta. Essa mulher tem perturbado com esses gritos, essa mulher tem que parar de gritar, despede a que vem gritando atrás de nós. Volta aqui para o capítulo 10 de Mateus, deixa eu mostrar um texto importante para você. Olha o que está escrito no capítulo 10, versículo de número 7. E indo, pregai dizendo: é chegado o reino dos céus. Curai os enfermos, limpai os leprosos, ressuscitai os mortos, expulsai os demônios. De graça recebestes, de graça dai. Isso no capítulo 10. Então, quando no capítulo 15, eles ouvem uma mulher dizendo: eu tenho uma filha miseravelmente endemoniada, qualquer um dos 12 poderia agir dizendo: mestre, continua a caminhada, eu vou resolver esse problema. Qualquer um deles tinha uma autoridade dada por Deus para resolver o problema dela, para lhe prestar auxílio. Qualquer um dos 12 poderia chegar até a casa dela e libertar a sua filha daquela opressão. Mas ao invés disso, eles vão ficar indiferentes na sua necessidade, a ponto de chegar a Jesus e dizer: olha, manda essa mulher ficar quieta, despede a que vem gritando atrás de nós. Às vezes, irmãos, essa nossa caminhada com Deus,
nós cometemos o erro de criar expectativas na ação dos homens. E nós contamos com a solução do problema, depositando a nossa fé e esperança no agir de pessoas, que muitas vezes estão dispostas a nos ajudar, mas muitas vezes também não. Por isso que em Jeremias 17,5 diz: maldito é o homem que confia no homem e faz do braço humano a sua força. Quando você projeta na sua consciência que alguém pode surgir como a solução do seu problema, você pode criar uma expectativa que vai gerar uma ansiedade, e no final você pode se frustrar. Porque você pensa: eu estou tão endividado e a pessoa é tão bem sucedida, e ela sabe que eu estou passando dificuldade, e ela tem tudo o que eu preciso, mas ela não faz nada. Aquela pessoa, ela poderia me ajudar, ela poderia me fornecer o que eu preciso, me ajudar de alguma maneira, e nós criamos expectativas, e no final, nos decepcionamos e até cortamos vínculos afetivos. Porque criamos expectativa. Porque imaginamos que fulano ou ciclano pode aparecer como a solução. E às vezes a pessoa não está nem entendendo o drama que nós vivemos. Por isso que eu digo a você, irmãos, o seu pai, a sua mãe podem te amar muito, mas às vezes pode não ser o que você precisa no momento. A instituição financeira até poderia te ajudar, mas elas também falham. Você pode olhar para a igreja e pensar: mas que lugar simples, lugar abençoado, pastor ungido, quanta sabedoria, mas eu também posso te decepcionar, eu também posso te frustrar. Você pode colocar a sua esperança na nossa congregação e se decepcionar, porque nós não somos perfeitos, nós não temos estrutura para ajudar você em tudo que você precisa. Agora perceba, aquela mulher, quando ela sai da sua casa para buscar o socorro, ela não sai contando com a solidariedade dos discípulos, ela não sai para buscar a ajuda de Pedro, de Tiago, de João, de Tomé, Bartolomeu ou qualquer outro. O alvo dela é Cristo, o socorro que ela precisa é de Cristo, a ajuda que ela busca está em Deus. E quando você tem essa convicção, pode ser a pessoa que for se tornando uma decepção para você, você não tira os olhos do Senhor da sua caminhada. Hebreus 12:1 diz: olha, corramos com paciência a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus, que é o autor e consumador da nossa fé. Enquanto você caminha olhando para Jesus, enquanto você coloca a sua esperança em Jesus, enquanto você busca a resposta que vem de Jesus, o pastor pode te frustrar, o obreiro pode te frustrar, o seu patrão pode te frustrar, a empresa pode te decepcionar, mas a sua fé não se abala. Por quê? Porque a sua esperança está posta em Deus. Como diz o Salmo 145, bem-aventurado aquele que tem o Deus de Jacó por seu auxílio, e cuja sua esperança está posta no Senhor seu Deus. Os discípulos chegaram e disseram: despede a que vem gritando atrás de nós. Ela poderia parar e pensar: mas olha, então isso é uma corja, porque eu suplico a ajuda daquele que veio para libertar os cativos, ele não me responde. E ainda esses 12 homens que se dizem santos, ao invés de me ajudar, ainda querem me calar. Ela poderia a partir de então parar e pensar: não, deixa para lá. Às vezes a pessoa vai embora da igreja porque o irmão não dá a paz. A pessoa chega na igreja e percebe que não é da maneira como ela esperava ser, e não volta mais. Essa mulher poderia viver uma grande desilusão religiosa.
Ela poderia a partir de então dizer: olha, eu vou tentar numa outra religião, eu vou voltar para casa, vou cuidar da minha filha, porque esses aí não estão com nada não. Mas não. Ao invés de retroceder, de parar, essa mulher nos mostra uma lição acerca da perseverança, quando apesar da indiferença dos discípulos, ela prossegue na sua busca por Jesus. Você precisa entender, irmãos, que sempre vai ter alguém indiferente com aquilo que você vive. Aí tem gente que pega na sua mão, dá tapa nas costas, pode resolver, mas não resolve. Não se frustra, porque a sua esperança não pode estar em homens, a sua esperança precisa estar em Deus. Então ela persevera, então ela continua clamando, ela continua suplicando. Mas o texto mostra que quando Jesus responde aos discípulos acerca daquilo que eles haviam dito acerca dela, a resposta de Jesus não é nada agradável, porque os discípulos chegaram a ele dizendo: despede a que vem gritando atrás de nós. Olha o que está escrito no versículo de número 24, diz assim: e ele respondendo disse: eu não fui enviado, senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. E você deve parar e pensar, e foi até por isso que eu comecei a mensagem falando dos judeus, porque em João 4:22, Jesus diz para aquela mulher samaritana que a salvação vem dos judeus. Então naquele primeiro momento, o alvo de Jesus eram os judeus, e não os gentios. Aquela mulher era grega de nascimento, Ciro-fenícia. Então quando os discípulos vão até Jesus dizendo: despede a que vem gritando atrás de nós, Jesus vai dizer: eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas de Israel. Em outras palavras, Jesus está dizendo: a minha prioridade é os descendentes de Abraão, e não os outros povos, e não as outras gentes, e não os gentios. O que Jesus está querendo dizer? Eu não tenho nada a ver com ela. O que Jesus está querendo dizer? Olha, a minha prioridade são os galileus, os nazarenos. A minha prioridade são aqueles que têm o pacto da circuncisão, os descendentes de Abraão, de Isaac e Jacó, não ela. E aí eu queria que você parasse para pensar, porque ela poderia parar e pensar: poxa, mas eu venho clamando desde lá de trás, eu venho suplicando ajuda, misericórdia, primeiro ele não me responde, depois esses 12 ficam indiferentes à minha necessidade, e quando este abre a boca para falar, ele ainda diz que a prioridade dele é outra. Ela poderia voltar para casa, desistir, parar, mas ela não faz isso. E quando ela ouve Jesus dizer isso aos discípulos, entendemos que ela ouve Jesus dando essa resposta para os discípulos, então essa mulher vai tomar uma atitude que força Jesus a falar com ela. Olha o que está escrito no versículo de número 25. Então chegou ela e adorou-o, dizendo: Senhor, socorre-me. Até então, Jesus ficou em silêncio em relação ao seu clamor. Até então, os homens que poderiam lhe prestar ajuda, socorro, auxílio, ficaram indiferentes acerca da sua necessidade. Até então, Jesus disse que a sua prioridade era o seu povo, não os estrangeiros. E o que essa mulher faz?
ela se lança aos pés de Jesus. Ela chega onde Jesus está, se joga nos pés deles e diz: Senhor, socorre-me, ajuda-me. Mateus escreve: ela se lançou aos seus pés e adorou-o. Ela presta a Jesus a devida reverência. E por que eu digo a você que tudo que acontece desde quando ela sai de casa até a sua filha ser curada, na verdade é um progresso ou um processo que vai tratar o amadurecimento da fé dela, o crescimento da fé dela. Porque entenda, a Bíblia diz em Hebreus 11:6, que sem fé é impossível agradar a Deus. É necessário que aqueles que se aproximam dele creiam que ele existe e é recompensador daqueles que o buscam. A Bíblia diz em Hebreus 11:1 que a fé é o firme fundamento, a certeza daquilo que se espera e a prova daquilo que não se vê. Quando essa mulher saiu de casa, ela tinha uma certeza: qual? Eu vou voltar para casa e a minha filha estará liberta. Então, quando Jesus fica em silêncio, o que ela pensa? Eu vou voltar para casa e a minha filha estará liberta. Quando os discípulos ficaram indiferentes à necessidade dela, o que ela pensa? Eu vou voltar para casa e minha filha vai estar liberta. Jesus disse que a sua prioridade era outro povo. O que ela pensa? Eu vou voltar para casa e minha filha estará liberta. Perceba que no versículo 25, o evangelista mostra que apesar de tudo aquilo que havia acontecido contra as intenções da mulher, ela chega onde Jesus está e demonstra através de um gesto de reverência a sua adoração a Deus. E como nós precisamos entender isso? Porque, irmãos, é maravilhoso cantar louvores a Deus quando o pagamento cai, quando o resultado do exame dá negativo, quando passamos no concurso, quando assinamos um aumento salarial, quando saímos de férias. É maravilhoso tomar banho cantando louvor, fazer comida cantando louvores a Deus, quando tudo corrobora com a nossa expectativa. Mas as pessoas que chamaram a atenção de Deus com a sua adoração, foram justamente as pessoas que viviam seus calvários. Eram aqueles que estavam no leito de dor, aqueles que estavam perdendo tudo. Olha para a história de Jó, o mais rico do Oriente, sincero, reto, temente a Deus, se desviou do mal. De repente, perde todos os seus filhos, perde o seu gado, perde a sua propriedade, chaga maligna dos pés à cabeça. A sua mulher começa a afrontá-lo por causa da sua devoção. E o que mais chama a atenção é que o texto sagrado diz que Jó, ele vai rasgar as suas vestes, ele vai prostrar-se e adorar a Deus. Olha para a história de Davi, perseguido por mais de 10 anos por Saul. Davi viu uma ruína dentro do seu lar, perdeu um filho com 7 dias de nascido. Um filho vai violar a pureza de sua irmã, e depois é assassinado por um outro filho, que vai se tornar o perseguidor de Davi, a fim de possuir o seu reino. E entre os tantos altos e baixos que Davi vivia, ele escreve o Salmo 34, versículo 1, onde ele diz: louvarei ao Senhor em todo o tempo, o seu louvor estará continuamente na minha boca, a minha alma se gloriará no Senhor, os mansos ouvirão e se alegrarão. Engrandecei ao Senhor comigo
e juntos exaltemos o seu nome. Quando Davi diz, louvarei ao Senhor em todo o tempo, ele está dizendo, quando as coisas estiverem boas ou não, nós vamos louvar a Deus. Quando os dias forem de paz, ou quando os dias forem de guerra, nós louvaremos a Deus. Quando os dias for de fartura, ou de fome, nós louvaremos a Deus. Em todo o tempo. Eles eram pregadores, estavam evangelizando, falando da obra redentora de Jesus Cristo. Expulsaram os demônios de uma mulher com espírito adivinho, e foram presos por causa disso. Paulo e Silas com os pés amarrados a um tronco, num lugar escuro, numa cela. Diz em Atos capítulo 16, na altura do versículo 25, que perto da meia-noite, eles começaram a orar e cantar hinos de louvores a Deus. Enquanto eles agiam assim, diz a Bíblia, que veio de repente um vento naquele lugar, um terremoto, de modo que os alicerces daquela prisão foram abalados, os presos foram libertos e Deus operou uma grande salvação naquele lugar. E é por isso que eu digo a você, que a adoração, quando ela é feita de um coração triste, machucado, Deus não resiste. A Bíblia diz no Salmo 51, versículo 17, que um coração quebrantado e contrito, Deus não despreza. E se você olhar para o texto, você vai perceber que quando aquela mulher se prostra aos pés de Jesus, quando essa mulher começa a honrá-lo, a reverenciá-lo, a pedir o seu socorro, a pedir a sua ajuda, então Jesus dirige a sua palavra a ela. Observe, versículo de número 26. Ele, porém, respondendo, quando é que a resposta veio? Depois da adoração. Quem sabe Deus não andou permitindo algumas dificuldades? Quem sabe Deus não decidiu te levar por um caminho mais difícil? Quem sabe Deus não decidiu adiar a solução deste problema para te levar a uma vida de adoração? Quem sabe Deus colocou pessoas com uma certa indiferença em relação a você, para saber onde realmente está a tua fé? Quem sabe o silêncio de Deus não é uma maneira dele mostrar a você o quão você precisa buscar e se fortalecer mais no Senhor? Quando é que Jesus dirige a sua palavra a ela? Quando ela suportou o silêncio. Quando ela resistiu à indiferença dos discípulos. Quando ela perseverou, mesmo Jesus falando que a prioridade dele era outra. Contudo, ela se lança aos pés de Jesus, o reverencia, o adora, dizendo: Senhor, eu só posso contar com teu socorro. E então, Jesus vai falar com ela. E então, a resposta vem. Mas a questão é, quando a resposta veio, não era o que ela esperava. Quando a resposta veio, Jesus não disse, a princípio, que iria resolver a sua questão. Observe o versículo de número 26. Ele, porém, respondendo, disse: não é bom pegar o pão dos filhos e deitá-lo aos cachorrinhos. Primeiro, silêncio, a indiferença dos homens. Jesus diz que a prioridade dele é outra. A ela se humilha, se prostra, o reverencia, o adora. Aí ele vem e diz não. E sabe, irmãos, enquanto nós não aprendemos a lidar com o não de Deus, nós não estamos preparados para servi-lo.
Porque às vezes, por maior que seja a nossa dedicação, fé, devoção e empenho, Deus não concorda com aquilo que pensamos, porque o nosso coração é enganoso, e às vezes aquilo que nós necessitamos para a ocasião é algo que vai nos afastar dele. Então às vezes Deus diz não, você quer, você projeta, você planeja, mas às vezes Deus diz não, às vezes Deus diz agora não é o momento, não vai te fazer bem, você vai trocar o certo pelo duvidoso, você está pensando em mudar, mas não é a ocasião. E quando nós agimos em rebeldia à vontade de Deus, nós quebramos a cara. E quando Deus diz não, Deus não quer ser questionado. Entenda, Deus conhece o nosso amanhã. Nós não temos a certeza do que vai acontecer amanhã. A vida é um vapor que aparece e logo desaparece. Deus conhece o nosso amanhã. E aí você fica aflito, andando de um lado para o outro, que vamos comer, beber ou vestir. Jesus diz não. Busca primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Aí, tenta entender que o que essa mulher passa até então, é tudo o contrário acerca daquilo que ela esperava. Agora Jesus diz para ela, não é bom pegar o pão dos filhos e deitá-lo ou entregá-lo aos cachorrinhos. Por que Jesus está dizendo isso? Porque os judeus eram conhecidos como filhos de Deus, e todos os não judeus, os gentios, as outras gentes, eram chamados de cães. Quando você lê Filipenses capítulo 3, versículo 2, Paulo escreveu assim, guardai-vos dos cães e dos maus obreiros. Então, os não-judeus eram tratados como impuros, como homens sem Deus, como cães, cachorrinhos. Então, o que Jesus está dizendo para ela? Não é bom eu pegar aquilo que pertence aos descendentes de Abraão e dar aos estrangeiros, e dar aos outros povos. Eu não devo deixar de abençoar aqueles que são o alvo, porque a salvação vem dos judeus, e entregar aos estrangeiros. De novo, até então, o propósito de Jesus era evangelizar os judeus. E aí pensa agora, uma mulher necessitada ouvindo isso. Não, mas peraí, eu clamo, o Senhor não responde, esses heróis que estão ao seu lado não me ajudam, o Senhor diz que o Senhor veio para as ovelhas perdidas de Israel, agora eu me jogo aos seus pés, te honro, te adoro, te exalto, na frente de todo mundo, e o Senhor me trata como um imoral? O Senhor me assemelha a um cachorrinho? É assim que o Senhor diz ser o Messias? É assim que esses homens dizem ser cheios do Espírito Santo? Ela tinha tudo para começar a partir de então, demonstrar, porque, entenda, quando as coisas não cooperam da maneira como nós esperamos, nós temos facilidades de abrir a boca e começar a reclamar. É ou não é? Basta alguém dizer um não para você, o bicho pega. Basta alguém dizer, não, não é assim não, é assim. E rapaz, aí a casa cai. Quando Jesus diz, não é bom pegar o que é dos filhos e dar aos estrangeiros, olha a resposta dela, versículo 27. Sim, Senhor, eu estou em concordância contigo, o que o Senhor disse é a verdade, mas também os cachorrinhos comem das migalhas que caem das mesas dos seus senhores. Sabe o que ela está dizendo? Os senhores, os filhos, eles recebem o pão, eles se alimentam com o pão, eles são fartos com o pão, mas da mesa caem algumas migalhas que são suficientes para alimentar os cachorrinhos. Sabe o que essa mulher está dizendo para Jesus? Eu concordo com o Senhor. O Senhor é o pão da vida. O Senhor é o pão vivo que desceu do céu.
O Senhor é aquele que veio para cumprir as Escrituras e trazer salvação ao povo de Israel. Mas a minha necessidade não lhe força a mudar os planos. A minha necessidade não te faz mudar o seu rumo, a sua direção. Eu não preciso que o Senhor pare tudo para atender a minha necessidade. Eu só preciso de uma migalha da sua misericórdia. Eu só preciso de uma migalha da tua bênção. O Senhor só precisa proferir uma palavra, fazer um gesto. O Senhor só precisa dar um comando, falar alguma coisa. Então essa mulher mostra para Jesus que a fé que ele procurava nos judeus incrédulos, ele encontra nela. Porque ela sim foi capaz de superar todos os obstáculos para adorar Jesus. Ela sim conseguiu suportar o seu silêncio, a indiferença dos discípulos, o não de Jesus. Ela sim soube mostrar a Jesus o que de fato é uma fé genuína e verdadeira no Salvador do mundo. Porque a fé dela é incondicional às expectativas que ela tinha. As coisas não cooperaram da maneira como ela gostaria, mas ela perseverou em servir ao Senhor. Por isso que Jesus vai dizer para ela, o que lemos no versículo 28. Então respondeu Jesus e disse-lhe: ó mulher, grande é a tua fé, seja isso feito para contigo como tu desejas. Olha o que Jesus disse para ela: mulher, a sua fé é grande. Mas por que a sua fé é grande? Porque quando eu fiquei em silêncio, você perseverou em buscar. Por que a sua fé é grande? Porque quando os homens que poderiam te ajudar te desprezaram, você insistiu em me buscar. Mas por que a sua fé é grande? Porque eu disse que a minha prioridade é outra, mas você se lançou aos meus pés se rendendo em adoração. Por que a sua fé é grande? Porque quando eu disse a você, posso pegar o que é dos estrangeiros, o que é dos judeus, dos filhos, e dar aos estrangeiros, você reconheceu que eu sou o pão da vida. Sabe o que Jesus disse para ela? Que seja feito como você necessita, que seja feito como você espera. Marcos capítulo de número 7, eu quero ler com você o versículo de número 30. Está escrito assim: e indo ela para a sua casa, achou a filha deitada sobre a cama, pois o demônio já tinha saído. Por que ela voltou para sua casa e encontrou a sua filha totalmente liberta? Por que ela voltou para sua casa e encontrou o cenário diferente daquilo que ela havia deixado? Por que ela voltou para casa e encontrou a sua filha totalmente livre dos males que a atormentavam há anos? Porque ela foi perseverante, porque ela não desistiu. Sabe, irmãos, o nosso alvo é Jesus, a nossa esperança é Jesus. A nossa esperança e a esperança da igreja como um todo é que a trombeta soe e que Jesus venha buscar o seu povo. Mas enquanto isso não acontece, o nosso desafio é viver na terra sendo tentados o tempo todo, sendo provados o tempo todo, lidando com as angústias cotidianas, com os medos, com as aflições, que os males que enchem a nossa alma de desgostos, mas perseverar buscando a Deus através das nossas orações, sabendo que às vezes a resposta vem ou não, sabendo que às vezes nos decepcionamos com o comportamento de alguns, com a atitude de outros, sabendo que às vezes, apesar de nós criarmos uma expectativa e darmos a Deus um mapa de como Ele deve agir, Deus age do jeito dEle, da maneira como Ele quer. E o que Deus muitas vezes quer é mostrar para nós que muitas vezes é Ele que provoca as tempestades,
para mexer com a nossa estrutura. Que muitas vezes é Ele que diz o não, é Ele que fecha a porta. Muitas vezes é Ele que põe a doença. É Ele que sopra o vento tempestuoso. Muitas vezes é Ele que decide fazer com que as coisas fujam do nosso controle, não para o nosso mal, mas para nos fazer amadurecer, para que a nossa fé mude a sua dimensão, deixando de ser uma fé pequena e se tornando uma fé grande. Eu tenho certeza que nesse ano você vai encontrar muitas e desafiadoras barreiras, dificuldades, obstáculos, que sejam sugestivas a você. Fique em casa, não vai não, deixe para outro dia. Você estará diante de pessoas que com palavras tentarão te desencorajar, te desanimar. Despede a que vem gritando atrás de nós. E o seu dever, como esta mulher, é perseverar, mesmo quando Deus diz não. Mesmo quando você percebe que as coisas não estão acontecendo como você gostaria. Porque é isso que faz a fé de uma pessoa ser considerada grande aos olhos de Deus. A fé, se não tiver obras, ela não tem vida. E você precisa entender que às vezes, aquilo que para muitos é uma impossibilidade, para você deve ser a oportunidade que Deus está te dando para você demonstrar o tamanho da sua fé, a dimensão da sua fé. Alguns vão lá, olham e dizem, não dá, não tem como. Aí outros vão lá e contemplam a mesma situação, e veem exatamente as mesmas adversidades, e pensam, dá, nós vamos conseguir, subamos animosamente, como diz aqueles 12 espias. E a nossa fé é assim. Eu lembro uma vez que eu vi uma ilustração, não me lembro onde foi, onde o empresário manda um funcionário ir a um país muito pobre, porque ele tinha um plano de montar uma fábrica de sapatos. E aí, este funcionário foi até este país muito pobre, com a intenção de observar o cenário, e aí ele percebeu que as pessoas andavam descalços, e que andavam nas ruas empoeiradas. Então aquela pessoa desanimou e pensou, puxa, mas aqui todo mundo anda descalço. Então ela volta para o seu patrão e diz, olha, não vai dar negócio não. Mas por quê? Porque as pessoas andam descalços, as pessoas são pobrezinhas, não vai dar certo. E aí esse mesmo empresário, ele envia um outro rapaz no mesmo lugar, no mesmo território pobre. E aí quando ele chega lá, ele percebe que todos estão descalços, que as pessoas andam com os pés no chão. E quando ele vê aquilo, ele pensa, nós vamos arrebentar, nós vamos prosperar. Mas por quê? Porque ninguém tem sapatos. Então ele volta e diz para o seu patrão, pode ir porque vai dar negócio. Mas por quê? Porque todos estão descalços, todos vão comprar sapatos. Pessoas diferentes viram a mesma situação, mas cada um numa perspectiva. E às vezes Deus nos proporciona isso. Às vezes Deus nos leva a lugares onde muitos pararam. Pararam por quê? Porque olharam as coisas minimizando a existência de Deus e maximizando o seu problema. E aí Deus permite que outra pessoa esteja diante da mesma situação, mas ela olha um problema pequeno, porque por trás dela tem um Deus que é gigante. Pega isso para você. São essas as oportunidades que Deus nos dá de mostrar a dimensão da nossa fé. Vamos todos ficar de pé, por favor.